Queremos saudar as autoridades que estão conosco neste momento e convidá-los para a composição da mesa. Convidamos o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, que está representando nesta tarde o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Convidamos o prefeito de Taboão da Serra, senhor José Aprígio da Silva. Convidamos o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente da Prefeitura de Taboão da Serra, senhor Nílcio Regueira Dias. Convidamos a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e docente emérita da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Nádia Somek. Convidamos também a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e docente da FAO Mackenzie, professora doutora Caterine Otondo. Convidamos a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professora doutora Angélica Benatti Alvim. O professor doutor Walter Caldana, coordenador da Comissão de Ensino e Formação da FAO Mackenzie. E o reverendo doutor Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, capelão universitário, que está representando o reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler do Mackenzie. Também agradecemos a presença dos organizadores do curso, professores da FAO Mackenzie, Celso Aparecido Sampaio e Paulo Emílio Buarque Ferreira, das coordenadoras do curso de residência em assistência técnica para habitação de interesse social, que nos acompanham de maneira remota, a professora doutora Lisa Maria Souza de Andrade, coordenadora do grupo periférico do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e a professora doutora Ângela Maria Gordilho Souza, da Universidade Federal da Bahia. Também agradecemos aos demais docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos docentes de outras instituições de ensino que estão aqui representados, bem como a todo o público presente. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta ocasião será realizado pelo capelão universitário, reverendo doutor Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Boa tarde, reverendo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos vocês. Eu quero aqui, inicialmente, apenas cumprimentar essa douta mesa que compõe os trabalhos dessa tarde, cumprimentando o professor Cleverson Pereira de Almeida, nosso pró-reitor, nesse ato representando o nosso magnífico reitor, e em nome dele eu quero cumprimentar a todos os membros da mesa. Queria dizer, esse é um momento muito especial para o Mackenzie, muito especial para a nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, um momento especial fazer aqui esse lançamento e esse momento que é ímpar para nós, essa parceria que envolve não apenas a FAO, mas envolve também a Prefeitura de Taboão da Serra, aqui representado já por 2 membros da Prefeitura, e também o nosso CAU, aqui representado pela nossa presidente, professora Nádia. Então, esse momento é um momento muito singular para nós, unir forças, unir competências, unir conhecimentos e experiências com um objetivo de tornar a nossa sociedade uma sociedade melhor, uma sociedade mais digna de ser vivida e de ser experienciada por aqueles que nela vivem e habitam. E pensando nisso, eu creio que
olhar para um texto da Escritura Sagrada é muito significativo para nós. E eu quero ler aqui Mateus capítulo 9, os versos 35 e 36. O texto nos diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Evangelho, do Reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Olha como Jesus olha para a cidade. Olha como Jesus olha para os povoados, enquanto ele andando e conhecendo a realidade das cidades e dos habitantes, diz o texto aqui que ele teve compaixão delas. E enquanto ele caminhava, enquanto ele conhecia as cidades, diz o texto aqui que ele fazia 3 coisas. E aí ele usa 3 verbos muito importantes que tem a ver com alguns de nós aqui. Diz o texto que ele ensinava, ele pregava e ele curava. Não é uma coisa interessante? Que ele ensinava, ele pregava e ele curava. Há uma preocupação de Jesus com as cidades e uma preocupação com o ser humano na sua integralidade. Com o ser humano que precisa ser educado, que precisa ser ensinado, formado de alguma maneira em suas competências intelectuais, mas ele tem uma preocupação também espiritual. Ele olha para a alma, ele olha para o coração e vê que há necessidade de que o Evangelho seja anunciado e pregado para eles. Mas ele também vê necessidades físicas, quando diz o texto que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. E os 3 verbos que aparecem aqui, eles são significativos: o didáscalos, o querusso e o terapeu. Então ele ensinava, ele pregava e ele curava. E ver e presenciar um momento desse na nossa FAO é um momento importante, e a gente vê que há um cumprimento desse aspecto da nossa confessionalidade quando a gente olha para os centros urbanos, para a realidade da nossa cidade, e a gente vê que o ser humano ele tem essas carências. Ele tem a carência de aprender, de conhecer, então ele precisa ser ensinado. Ele tem a carência da alma. Quanta gente sofrendo hoje na alma, nas suas emoções, nos seus afetos. Então tem essas carências. Carência espiritual, mas tem carências físicas também. E olhar para a cidade nessa dimensão é cumprir a nossa confessionalidade, é entender que nós educamos um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e esse ser humano ele tem necessidades que precisam ser atendidas. E a FAO olhar para a cidade e dar moradia digna para aquelas populações mais carentes e que sabe que precisam ter, mas não tem o caminho, não sabe como chegar, como alcançar. E a FAO, através desse projeto, em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com o nosso CAU, o nosso conselho, isso faz com que a gente consiga chegar a essas populações e ajudá-las. Parabéns à FAO, viu? Deus abençoe vocês, a cada um desses elementos que compõem essa parceria, para que haja sucesso e que nós possamos juntos trabalhar na transformação da nossa cidade. Parabéns e que Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, eu espero que estejam me escutando bem. Tá tudo ok aí?
Pronto, então, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande participar desta mesa de abertura desse novo curso de extensão, que se baseia nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, na modalidade residência em arquitetura e urbanismo, voltada para assistência técnica de habitação e interesse social. Então, é uma iniciativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra e com o apoio do CAU São Paulo, e essas parcerias, ela vem fortalecer um caminho profissional de ampliação da nossa formação no campo de arquitetura e urbanismo, e não uma formação tradicional, voltada para o mercado, mas uma tradição nova, né, que se constrói, dos territórios, enfim, fundamental no compromisso social da universidade. Então, eu agradeço essa oportunidade, com essa saudação de boas-vindas. Eu quero parabenizar, não poderia deixar de situar os que estiveram à frente dessa jornada, foram muitos, mas eu vou falar esse nome dos professores Celso Aparecido Sampaio, Paulo Emílio Buarque Ferreira, também iniciativa da professora Angélica Alvim, com quem eu convivo de longas datas, sempre atenta às iniciativas que estávamos fazendo em outras universidades, sobretudo no nosso trabalho aqui, junto à Universidade Federal da Bahia, nessa implantação de residências. Então, é fundamental o apoio também que vocês receberam da coordenação de extensão, da Pró-Reitoria de Extensão. No meu entendimento, mais do que contribuir para a formação de arquitetos urbanistas junto às comunidades periféricas, é, sobretudo, estar junto a um amplo movimento coletivo, um caminho que considero histórico para este enfrentamento. Estamos apenas começando. Então, estamos visando as residências como uma das atividades para uma política nacional de ATIS, ou seja, assistência técnica de interesse social. Então, essa iniciativa, no meu entendimento, ela vem densificar esse movimento universitário, com cursos de extensão na graduação, especializações na modalidade de residência. Então, veja que aqui na UFBA, nós começamos isso desde 2011, né, quando a Lei de Assistência Técnica tinha praticamente acabado de ser aprovada, que era em 2008, nos juntamos ao então deputado Zezé Ribeiro, colega nosso aqui, junto com o arquiteto Hereda, para tentar fazer daquela iniciativa uma ação mais sistemática com as prefeituras, né? Aquela intenção acabou resultando mais uma iniciativa da universidade para que se aproveitasse aquela oportunidade, e esses cursos pioneiros que agora surgem, como o de vocês, a UNB, que está aí presente com a professora Lisa, aqui tem iniciativas surgindo na Federal do Sul da Bahia, junto com a residência de arquitetura e urbanismo da UFBA, que foi lançada em 2011, com a primeira turma em 2013, nós tivemos uma experiência muito rica de nucleações, o que incentivou outros cursos nascerem, como, por exemplo, da Federal da Paraíba, esse que eu acabei de citar, da UNB, na Universidade de Pelotas, na Universidade do Ceará, na Universidade de Sergipe, Rio Grande do Norte. Então, foram ações que fortaleceram a Lei de Assistência Técnica, que naquele momento era o nosso instrumento institucional, mas que não tinha recursos e fundos para que a gente fosse adiante. Então, o papel das universidades públicas naquele momento foi fundamental, utilizando os seus fundos públicos para que isso pudesse acontecer. Então, veja que na Federal nós já estamos na 5ª edição, já foram 5, né? Nós oferecemos a cada 2 anos, é um curso bianual, gratuito, basicamente começou com o apoio da própria universidade, crescendo depois para os editais do CAU, para editais do Ministério Público, fomos vendo onde tínhamos as possibilidades. Hoje nós já formamos 54 professores, 30 comunidades nós já atuamos, são 93 residentes formados com especialização na área de assistência técnica para habitação e direito à cidade. Então, centenas de oficinas, projetos, derivações. Então, tudo isso nos anima, e dessa forma, é por isso que eu vejo com grande alegria o acréscimo dessa nova proposta a esse movimento coletivo. Então, desde que eu expressei no início,
esse curso no modalidade residência, no caso de vocês, ele traz, né, é o segundo que se dá assim, o da Paraíba, tentou também essa perspectiva da interiorização de ATIs em municípios menores com o apoio de prefeituras. Então, isso é bastante, eu diria, praticamente inédito, porque é assim que era a ideia que nasceu junto à lei, né? É isso que nós tentávamos fazer aqui, mas eu vejo tomar força, e isso só fortalece a Lei 11.888, de 2008, de assistência técnica, que prevê e assegura para as famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção da habitação de interesse social. Então, essa iniciativa vem fortalecer mais um, vamos dizer assim, mais um tijolinho que se coloca na construção dessa edificação histórica, e certamente é uma lei que traz grandes possibilidades de ampliação para o campo da arquitetura e do urbanismo, né? São processos implementados por assessorias técnicas, junto às comunidades. Então, essa é uma iniciativa que amplia, de um lado, o campo da arquitetura e urbanismo e garante os direitos constitucionais da sociedade por essa possibilidade de ter assistência técnica pública e gratuita. Então, o segundo elemento que eu não posso deixar de destacar, além desse esforço dos segmentos da extensão universitária em trazer a universidade para fora dos seus muros, conversando com a sociedade, no aprendizado coletivo, eu quero destacar também o papel que nós temos tido das instituições profissionais nessa área, né? Eu vejo que a nossa colega Nádia Somec está aí, eu quero aproveitar para parabenizar a nossa presidente, né, por essa expansão que tem tido, aqueles pequenos 2% de arrecadação do CAL, que vem fomentando várias iniciativas como essa aí também, como a de Brasília. Então, é uma satisfação nesses últimos 10 anos que eu acompanho esses processos, ver esses crescimentos, ver esses novos avanços. Então, isso é que nos traz satisfação. E veja, eu não posso deixar de pontuar, né, a pesquisa feita pelo CAL em 2015, que mostrava que apenas 7% dos brasileiros contrataram pelo menos uma vez os serviços dos arquitetos urbanistas. Veja que nós somos mais de 212 mil arquitetos e somente 7% dos brasileiros usavam e usam esse serviço. Temos mais de 600 cursos de arquitetura, depois se atualiza, eu não estou com os últimos dados, eu vejo as pessoas falarem já em quase 700 cursos de arquitetura. Então, é urgente ampliar esse campo de atuação. E as residências, sejam elas de graduação, de pós-graduação, ela tem esse papel. E quando se junta, como vocês estão tentando fazer, isso é fundamental, né? Então, veja que a professora Lisa, a professora Vera Luz, Laura Bueno, de São Paulo, e eu, nós temos tentado trazer essa discussão da extensão na pós-graduação dentro da ANPARC, que é a nossa associação. Então, uma satisfação muito grande, desde a minha gestão lá na presidência da ANPARC, em 2019 e 2020, abrigar essa iniciativa que agora se consolida em 2022 com a criação do GT, Grupo de Trabalho de Extensão na ANPARC. Então, esses movimentos vindo de várias forças, eles vão engrandecendo isso e destacando, evidentemente, esse papel aí da Prefeitura de Taboão da Serra. Sem ela seria difícil para a Mackenzie poder levar adiante essa iniciativa. Eu acho que vem fomentar essa necessária, desejável aproximação das universidades com as prefeituras, em movimentos de teoria prática, pesquisação, enfim, tecnologias sociais inovadoras, que de um lado atendem os anseios da comunidade, das prefeituras, e amplia esse campo profissional e do ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Então, repensarmos essa política diversificada de atuação no campo é fundamental. E para isso nós precisamos de fundos públicos específicos, permanentes, para que possamos fazer pequenos projetos em grande quantidade, né? Eu acho que só isso pode, vamos dizer assim, sanar essa dívida histórica que nós temos nas nossas grandes cidades, no ambiente construído, onde as populações, por autoconstrução, sem assistência, sem formações
de segurança vão levando adiante suas casas, seus ambientes, seu ambiente de moradia. Então, essa política de ATIS, que vai se construindo aos poucos no Brasil, ela é fundamental, de um lado, para capacitar os profissionais e, de outro, para enfrentar essa grandiosa realidade de demandas, de um ambiente complexo e seguro, seja do ponto de vista do ambiente construído, seja do ambiente social, né? Os povos tradicionais, enfim, Lisa está tendo um trabalho com esse recorte multidisciplinar muito bonito, então acho que todas essas iniciativas só nos trazem alegria, satisfação e ver que esses caminhos árduos que nós temos conquistados aí, afinal de contas, são 10 anos de aposentadoria fazendo essa pós, na verdade, é um pós-doutorado de implementação de uma política pública universitária. Então, para mim, grande satisfação, desejo vida longa para este curso, para as residências profissionais e que nossa atuação venha a ter muitas outras edições. Então, obrigado pela atenção e muito sucesso e parabéns a vocês todos. Boa tarde, vocês me escutam? Tudo certo? Tá. Então, eu estou muito feliz, assim, queria estar aí com vocês, né, e honrada de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho, né, nesse momento tão especial. Eu tenho um carinho muito grande pelos professores da FAUMAC, né, assim, que a gente fala. Estive aí em 2020, né, antes da pandemia, para falar de inserção curricular da extensão. Então, olha a evolução, né, que vocês tiveram, né? Então, quero dar as boas-vindas a esses estudantes, professores, profissionais, técnicos, profissionais da prefeitura, que também conheço alguns profissionais da prefeitura, a Raíssa, enfim, né? E então, quero dar os parabéns para o CAL São Paulo, né? Que eu costumo dizer, sem o CAL a gente não consegue evoluir. Para nós, o CAL BR que foi muito importante. Dar os parabéns, então, para a Universidade, né? Presbiteriana Mackenzie, né, e esse acordo de cooperação com a prefeitura, né, então fundamental esse apoio, né, e esse curso de extensão com esse formato, né, dar os parabéns para o professor Celso, o professor Paulo, né, também queria ressaltar aqui o papel da Angélica, né, da coordenadora de extensão na Paula, enfim, né, na minha época, quando eu estive aí, era ela, né, enfim, então, todos envolvidos, né, quero dar esses parabéns, né, e lembrar, né, um pouco do que a área de arquitetura e urbanismo vem trabalhando, né, desde o CAL, e a União também Internacional dos Arquitetos, né, a última Carta do Rio, né, foi muito importante em 2021, né, de ressaltar, né, como é importante a gente trabalhar arquitetura e urbanismo na direção de cidades mais justas e equitativas, né, enfim, também lembrar que o projeto ele é um instrumento, né, que pode transformar a sociedade, né. Esse conhecimento técnico dos arquitetos também deve dialogar e compartilhar o saber popular dos diversos agentes, né? Esse processo de participação popular nas formas de assistência e assessoria técnica, lembrando que o direito à cidade e o direito à moradia são equivalentes também à criação do direito à tecnologia social. Então, essas assessorias devem ter cuidado, equacionar esses problemas sociais, mediar conflitos socioambientais, né? Na luta pelos direitos essenciais da população, né? Essas práticas de resistências, elas configuram novas tipologias, né? Então, essa inclusão de saberes e táticas, né, são importantes, que a gente chama aqui na nossa residência de adequação sociotécnica, novos códigos, novas técnicas, novas linguagens, né? Para a gente enfrentar essa crise habitacional junto com a crise climática, né? A gestão de risco, né? Para apontar caminhos para um futuro mais resiliente, né? Considerar a participação desses habitantes nesse processo de transformação, considerar o habitat de maneira mais ampliada, não só o abrigo, mas também como é que a gente tem provisão de água, de alimentos, de energia, tratamento dos dejetos. Então, pensar em infraestruturas físicas e sociais mais resilientes. Nós vamos precisar, nós estamos, né, num futuro incerto. Então, aqui na Universidade de Brasília, a gente tem trabalhado muito nessa direção, graças
o patrocínio do CalBR e a emenda parlamentar, né, da Érica Cocai, a gente criou a residência multiprofissional Ciência, Tecnologia e Sociedade, Habitat, Agroecologia, Saúde Ecossistêmica e Economia Solidária. Então, a nosso objetivo é criar microprojetos e programas de ações locais, né, visando sempre incorporar as lideranças comunitárias, movimentos sociais, né, formando essa adequação sociotécnica, né, para um habitat mais saudável, sustentável, né, mais seguro, comunidades seguras, né, junto com o trabalho associado, junto com a saúde, junto com a agroecologia. Então, eu não quero me alongar muito, porque, né, tem muita gente para falar, e vou deixar aqui 2 recomendações táticas para vocês, estudantes, né, profissionais, né, seja da prefeitura, seja arquitetos formados, que vocês tenham sempre um compromisso profissional solidário, né? Lembrando o Paulo Freire, que você tenha sempre gestos amorosos, que vocês tenham sempre co-desenvolvedores locais, pessoas dos territórios que vão ajudar e transformar o território junto com vocês. Então, eu desejo sucesso, estaremos aqui para apoiá-los o que vocês precisarem. Um grande abraço. Obrigada, professora Elisa. Convidamos o professor Dr. Walter Caldana, coordenador da Comissão de Ensino e Formação da FAO Mackenzie, para realizar a sua saudação. Boa tarde, professor Caldana. Alô, boa tarde. Boa tarde a todas, todos os colegas aqui presentes. Eu quero saudar inicialmente nosso pró-reitor, nosso reverendo, quero saudar nossa presidente, nossas presidentes, obviamente, aqui presentes, a nossa diretora, o prefeito que nos honra com a sua presença aqui na nossa faculdade, o secretário, e quero também saudar o meu querido amigo que está, João Sete, que está aqui presente, que agora é diretor da escola que tem aqui do outro lado da rua, a co-irmã. Obrigado, João, pela presença, que ademais é um grande conhecedor desse assunto também. Eu quero muito agradecer o convite para os organizadores, Celso, Paulo Emílio, enfim, Denise, para que eu pudesse estar aqui. Fazendo uma pequena correção, na verdade, eu sou o conselheiro federal representante da área de ensino e formação no CAL Brasil, né? Eu sou o conselheiro federal, não aqui na escola. A minha vida de gestor educacional acabou já há algum tempo, mas de qualquer forma eu quero realmente parabenizar todos os envolvidos e todas as envolvidas, e eu vou me dar o direito de hoje usar 3 bonés aqui. O primeiro boné que eu queria usar é o de arquiteto urbanista, pura e simplesmente, Tucu. Porque eu acho importante destacar aqui hoje, principalmente para os mais jovens, né, que é a nossa obrigação de cátedra, destacar que nós estamos vivendo um momento, no mundo todo e no Brasil em especial, em que a arquitetura e o urbanismo está mais viva do que nunca, ainda que às vezes pareça o contrário. A arquitetura e o urbanismo é uma profissão insubmergível. Por que ela é uma profissão insubmergível? Porque ela se adapta, porque ela sabe dialogar com o seu tempo, não é? E nós fazemos um esforço cotidiano para isso. E nesse caso específico, há um século, um pouquinho mais de um século, os arquitetos e arquitetas do mundo todo travam uma batalha cotidiana para nós deixarmos de ser os arquitetos do rei. Né? Nós começamos essa batalha na virada do século XIX para o século XX. O moderno é isso. O moderno nada mais é do que uma grande batalha para nós deixarmos de ser os arquitetos do rei e sermos o arquiteto da sociedade. Né? E 100 anos, 120 anos depois, o que a gente vê no mundo inteiro é que isso vai se concretizando. É lento? É lento. Né? Por isso que a profissão, inclusive, é insubmergível, porque ela se adapta, ela modifica, ela é modificada. Então, o primeiro boné que eu queria usar é esse, é o de arquiteto urbanista. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo isso. Isso me move a dar aula, isso me move a ser conselheiro federal do CAL, isso me move
a fazer uma série de trabalhos que eu faço. E quero, então, agradecer particularmente aos envolvidos, ao pessoal que está organizando isso daqui tudo, e, claro, ao Mackenzie. O outro boné que eu gostaria de colocar hoje aqui é o boné de professor da casa, né? Professor da casa há quase 30 anos, e ver essa nossa escola cumprindo cada vez mais, com enorme excelência, a sua função social. E qual é a sua função social? Essencialmente é produzir e difundir conhecimento da maneira mais ampla e profunda possível. E eu acho que a nossa escola está fazendo isso de uma maneira fantástica, e o reconhecimento social disso, digo com toda sem cerimônias, sem correr o risco de ser cabotino ou pedante, o reconhecimento social vem. Vem por quê? Vem porque a gente está fazendo e cumprindo a nossa função. Né? Produzir e difundir conhecimento, formar profissionais de excelência e formar profissionais que, acima de tudo, conheçam as suas responsabilidades com a sociedade. O lema do Mackenzie é tradição e pioneirismo. Isso está aqui impregnado faz 150 anos. E nós cumprimos isso cotidianamente. Isso é muito importante. Ou seja, a ideia de nós levarmos o conhecimento o mais rápido possível, porque nesse caso aqui o que importa é a velocidade. É produzir conhecimento e levá-lo rapidamente aonde ele é necessário, onde ele é modificador, onde ele é transformador. Então, se nós temos um programa de pós-graduação de excelência, e temos, que é lento, nós temos junto, lento porque tem que ser lento, nós juntos temos um programa cada vez mais ágil de extensão. Temos hoje projetos com Campo Limpo Paulista, temos projetos com Ilhabela, temos agora esse maravilhoso projeto com Taboão da Serra. Então, essa é uma questão que me parece muito importante, e fico muito orgulhoso de fazer parte dessa comunidade, dessa história. E, por fim, o meu último boné, claro, é o de Conselheiro Federal do CAL. E aí eu quero, não vou falar muito sobre isso, porque estou aqui diante da minha presidente, que certamente vai falar, e das minhas presidentes, da presidente Caterine também, aqui de São Paulo, mas eu quero dizer algumas coisas na condição de Conselheiro Federal, representante exatamente da área de formação e ensino, dentro do Conselho, dentro do CAL. E quero destacar que faz parte dessa minha obrigação nesse triênio entender que, mais do que trazer o CAL para dentro das escolas, a minha obrigação lá tem sido levar as escolas e o conhecimento para dentro do CAL. O problema não é o CAL vir aqui na escola, isso é fácil. No caso da nossa escola é uma covardia quase, porque nós temos a presidente nacional, nós temos a presidente regional, nós temos a coordenadora adjunta da Comissão de Ensino e Formação, enfim, além de uma série de conselheiras que aqui estão. O problema é levar a escola para dentro do CAL, esse é o grande desafio que nós assumimos. E levar a escola para dentro do CAL é mostrar para o CAL que atividades de extensão, atividades de produção de conhecimento, atividades de pesquisa são atribuições profissionais de arquitetura e urbanismo. É impedir que o CAL atrapalhe isso, por exemplo. É impedir que a gente construa um normativo pesado, pouco ágil, que, ao contrário de fomentar, incentivar e ajudar, dificulte. Ou, se não dificulte, não faça diferença. O CAL tem que fazer a diferença, o Conselho tem que fazer a diferença. A nossa gestão, as nossas gestões estão buscando fazer a diferença. A Nádia certamente vai falar disso, assim como a KT. Mas, então, a ideia de levar o conhecimento, levar a docência, levar o estudante, levar o conhecimento para dentro do CAL é o grande desafio, e nós precisamos contar com o apoio de todos os colegas, de todas as colegas, porque isso não é uma ação solitária, isso é uma ação coletiva. Nesse sentido, a nossa gestão tem feito alguns movimentos importantes. A gente tem desde o CAL Educa, que é para as crianças, até os projetos de ATIS, que são fomentados pelo CAL, que aqui muito vai se falar.
nós temos uma discussão constante pela qualidade de ensino nesse meio tempo, mas o nosso problema não é o ensino em si, mas é o ensino no contexto da formação. E nesse sentido, e aí eu encerro, estamos extremamente felizes, por quê? Porque nós conseguimos, nesses 2 anos, colocar a formação continuada, colocar a ideia da formação de qualidade como sendo a prioridade, a protagonista no discurso e na ação do CAL, e para isso nós conseguimos que, a partir desse ano, todo arquiteto e toda arquiteta que faça cursos de formação continuada tenham desconto na anuidade. Ou seja, é uma ação concreta, é uma ação efetiva, aonde o Conselho está dizendo a formação continuada interessa, não como um discurso de quem levanta a mão e fala a formação continuada interessa, isso a gente faz também, mas como quem coloca a mão no bolso e diz o seguinte: nós estamos incentivando. Assim como nós temos uma política de fomento a projetos e estamos implantando uma política de fomento a bolsas, a bolsistas de pesquisa, que certamente a CATEI depois pode contar. CAL Brasil está fazendo isso, apoiando o CAL São Paulo, que já tem um programa, e nós estamos apoiando isso no Brasil inteiro. Ou seja, o CAL está avançando e ultrapassando os seus limites normativos tradicionais, e eu quero só encerrar dizendo que foi por isso mesmo que o CAL foi criado. Ou seja, então nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de pegar o bastão que nos foi entregue, tentar organizar um pouquinho a bagunça da casa, que nos dá um certo prazer, e entregar para quem vem pela frente. Muito obrigado. Boa tarde, oi gente, tudo bem? Queridos amigos, colegas, aqui do Mackenzie, também de outras faculdades, a Sandra da Escola da Cidade, o João da FAO, agora é o diretor João, minhas colegas conselheiras, membros da mesa, minha querida Nádia, minha querida chefe, e meu querido chefe, vocês viram aqui, eu sou a base da pirâmide. Bom, quando a gente assumiu com a nossa chapa de 160 mulheres, a primeira reunião que a gente fez foi com a Raíssa, uma das conselheiras, e a equipe da Prefeitura de Taboão, para entender como seria esse projeto de residência dentro do CAL, né? A gente logo percebeu que o lugar do CAL dentro dessa tríade que a gente pode chamar, né, que é a política pública, a universidade e as ações no território, não estava definido, né? Como que o CAL poderia entrar nessa conversa? E foram 2 anos de trabalho, né? Eu acho que hoje a gente sabe um pouco melhor, a gente sabe que o CAL não faz efetivamente uma política pública no território, né? O CAL ainda não paga bolsa, mas agora que a Caldana falou, então agora a gente vai conseguir, o que a gente está cutucando desde o começo, eu acho que é uma função, mas o CAL, na verdade, o que ele pode ser? Esse agente articulador entre o ente público e a universidade, né? E eu acho que ele é atribuição do nosso conselho, porque a gente entende que quando o profissional se forma, o campo para atuação, sobretudo no poder público, não está dado. É muito difícil. Os números indicam que a quantidade de arquitetos servidores é muito pequena e inexistente no CAL. Eles nem estão inscritos. Então, eu acho que esse projeto da residência, ele é um fomento não só para a política pública de ATIS e uma maneira da gente entrar no território, mas também para os servidores públicos que estão invisibilizados. E a outra categoria que está invisibilizada é de nós, professores, né? Que a gente não tem o nosso lugar ainda no CAL, teremos, mas ainda não tem. Então, eu acho que essa residência, ela tem, vamos dizer assim, uma função muito estratégica para a nossa profissão. Ela abre um campo de trabalho num lugar onde a gente não está. Hoje, 60% das RRTs emitidas
são de pequenas reformas e arquitetura de interiores. A gente não tem trabalhos, o jovem arquiteto que sai formado, ele não consegue acessar o setor público. O setor público está trabalhando, a gente fez um mapa aqui em São Paulo, tem desertos do nosso estado que não tem nenhum arquiteto. A região, por exemplo, de Suzano, Mogi, tem um arquiteto para toda essa região. Então, os arquitetos não estão trabalhando nesse setor. E outra questão também, a última questão, é a questão de você amparar, conseguir amparar esse recém-formado, ajudando a ele encontrar um mercado de trabalho. Então, eu acho que estou super feliz, porque a gente conseguiu realizar esse primeiro projeto, e eu espero que, como a professora Ângela falou, é mais uma pedrinha nesse caminho. Obrigada. Obrigada, professora. Convidamos a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e docente emérita da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Nádia Somek, para que realize a sua saudação. Boa tarde, professora. Obrigada, estou muito feliz. Eu quero saudar nosso representante magnífico Cleverson aqui, saudar nosso prefeito de Taboão, secretário, nossa diretora, enfim, todos que estão nessa mesa. A cura, a união precisa acontecer. E saudar vocês todos e dizer que eu estou duplamente feliz, porque eu sou professora dessa casa, que saiu na frente. Eu parabenizei na nossa reunião de pós-graduação, parabenizei a diretora, o Celso, os professores envolvidos nessa perspectiva de capacitar não só nossos alunos, porque nós já temos toda uma ala de professores e de disciplinas que cuidam do Brasil real, do Brasil que precisa da arquitetura real, a gente cuida aqui, e também a arquitetura que ganha prêmio Pritzker, e pode ganhar prêmio Pritzker com a arquitetura popular, com a arquitetura que o Brasil precisa. Então, essa é uma grande felicidade como professora dessa casa. Então, estou muito feliz com os meus colegas com essa perspectiva. Ângela Gordilho, sempre amiga, Lisa, parceira, a UNB, parceira do CAU Brasil, e estou feliz por estar nessa posição, junto com a nossa companheira do CAU São Paulo, nossas conselheiras que estão aqui, e digo para vocês, a TIS é a marca dessa gestão. Nós temos uma marca nessa gestão. E também digo para vocês que nem todo mundo está achando bom, não. Não estão achando. Temos eleições esse ano, gente. Temos eleições esse ano, e tem gente que quer retrocesso no nosso conselho. Essa questão mais social, de defender o ATIS como marca, não só a gente consegue recurso para... E aí eu trouxe um filminho rápido para vocês verem os exemplos de edital e de financiamento que a gente fez no CAU Brasil, mas isso acontece no Brasil inteiro, onde 25 milhões de residências, a gente pode chamar de residências, mas de moradias precárias que precisam da nossa intervenção. Então, eu estou feliz também, porque isso pode trazer trabalho para os nossos alunos, para os arquitetos que estão formados. Então, essa é uma tarefa que o Conselho está pensando nos nossos alunos, na perspectiva de trazer trabalho e melhoria para o povo de Taboão, como modelo para o Brasil inteiro. Então, isso me dá muita felicidade. Por quê? Vou repetir aquilo, que 82% das nossas edificações no Brasil são feitas sem arquiteto e sem engenheiro. Então, esses 18% que têm projeto não vão querer votar em quem defende a TIS nas próximas eleições, gente. Então, cuidado com essa perspectiva. Mas nós também precisamos entender que precisamos de uma política
pública de Estado, nacional, e a gente está defendendo isso junto ao governo federal, junto aos governadores, mas também junto aos prefeitos. Então, parabéns, prefeito, porque isso poderá se transformar num modelo a ser replicado no Estado de São Paulo e, quiçá, no Brasil inteiro, porque na Marcha dos Prefeitos, agora que nós vamos ter no final de março, todos os nossos conselhos vão mostrar as perspectivas que a TIS abre para todas as prefeituras do Brasil. Então, esse é um efeito multiplicador que aqui está semeando, é um pequeno passo, como disse a Catê, mas tem um longo, grande caminho pela frente. Parabéns a todos, parabéns, professores, parabéns, Mackenzie, parabéns a todos vocês que estão nessa perspectiva. Muito obrigada. Convidamos a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professora doutora Angélica Benatti Alvim, para realizar a sua saudação. Boa tarde, professora Angélica. Boa tarde a todos e todas. É com enorme alegria, né, que nós estamos aqui festejando esse momento. Eu queria saudar todos os que estão presentes, especialmente a professora Regina, aqui, que foi uma parceira nesse edital, no alcance dessa meta, o professor João Sete, aqui, que veio representar a FAUSP. Ontem nos falamos e combinamos a sua presença aqui. Muito feliz, João, por você estar aqui. Todos os conselheiros do CAL, todos os colegas. Agradecer especialmente aqui à mesa o nosso magnífico Dr. Cleverson, que está representando o nosso magnífico reitor, nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, que também, junto com a professora Regina e o doutor professor Lindenberg, nos ajudaram muito na conquista, na preparação de todos os documentos para a gente entrar nesse edital. Não é fácil entrar no edital, não foi fácil construirmos esse projeto. O reverendo Gildazo, pelas suas sábias palavras, o prefeito de Taboão da Serra, Dr. José Aprígio da Silva, que confiou na FAO Mackenzie, na parceria da sua equipe com a gente. Acho que foi muito importante para nós essa parceria. Eu lembro quando vocês nos procuraram para a gente conseguir construir esse projeto. O seu secretário, né, e meus colegas, meu colega arquiteto, né, que está aí, o Nílcio, que está aí também à frente desse projeto. As minhas queridas colegas do CAL, as nossas presidentes, elas que são nossas chefes, a Nádia e a Catê. Com enorme alegria que eu divido com vocês essa conquista, porque essa conquista não é só nossa, da FAO Mackenzie, é de todos nós. Professor Caldana, que também já foi diretor dessa escola, junto à Nádia também, e que também semearam as bases para a gente hoje estar aqui fazendo esse trabalho. Acho que é muito importante isso. E um destaque especial à nossa equipe, que abraçou essa causa quando a gente viu o edital. Professora Ana Paula Calvo, né, nossa coordenadora de extensão, junto com a Débora, a tutora, a Gilvanete, que sempre deu apoio, o Celso e Paulo Emílio, dois professores incansáveis. Eu lembro que o Paulo Emílio veio... tem essa possibilidade dessa parceria, a gente não sabia muito para onde caminhar, né, Paulo? E aí a gente fez aquela reunião inicial, a gente conversou com a Regina, o que nós vamos fazer, tal? De repente eu vejo o edital, gente, é por aqui. É no edital do CAL que nós vamos conseguir. E acho que é muito importante, porque foi uma construção coletiva, não foi uma construção de uma só pessoa, foi uma construção coletiva. E eu queria também destacar que isso foi uma inspiração, né? Tá participando desse edital foi uma inspiração, principalmente na Federal da Bahia, com a professora Ângela Gordilho. Entre 2010 e 2012, eu e a Ângela trabalhamos muito juntas na CAPES. Eu era coordenadora do programa de pós-graduação, ela era nossa coordenadora adjunta na CAPES, e ela toda hora ia atrás dessa residência. E a gente não entendia muito bem, né, Ângela, o que é a residência, e de repente a Ângela explicava para a gente que toda essa ideia da residência tinha a ver, inclusive, com a residência médica. Por que o médico faz um trabalho
junto às comunidades, um trabalho inclusive extensionista de formação, e o arquiteto não pode fazer. Então, essa ideia, ela surgiu a partir dessa bandeira que a Ângela, naquela época, para montar um curso de lato sensu na UFBA, construiu e levantou. Depois, quando eu assumi a presidência da ANPARC, nós começamos também a discutir essa temática, e na sequência, quando ela foi presidente da ANPARC, ela me deu a missão de fazer o prêmio ANPARC e fazer o primeiro prêmio de extensão. E nesse primeiro de extensão a gente conseguiu mapear, dentro do prêmio ANPARC, várias iniciativas que eram residências e algumas que já poderiam se tornar residências. Então, toda essa inspiração, depois a própria parceria com a Lisa, que hoje também, que veio aqui inclusive em 2020, antes, na pré-pandemia, fazer uma palestra sobre a extensão e o papel da extensão no Fórum de Aprendizagem, ainda não era esse nome naquela época, mas a gente fez aquela integração, foi muito importante para a gente começar a delinear tudo isso. E hoje, eu acho que a nossa graduação, aqui está a professora Viviane, nossa coordenadora, o professor Lucas teve que sair, mas ela abraça essa causa. A nossa coordenação, tanto a coordenação de arquitetura quanto a coordenação de design, eles de fato trabalham com a extensão em seus diferentes componentes. E tenho certeza que esse curso que nós estamos lançando hoje, ele vai de fato fazer a diferença, porque ele vai conseguir, junto com a Prefeitura de Taboão, a cada vez mais aproximar a nossa escola da realidade. A gente já trabalha com a realidade o tempo inteiro, como disse a Nádia, mas cada vez mais fazer com que os projetos que a gente possa desenvolver sejam de fato úteis para essa sociedade, valorizando a função social da arquitetura e do urbanismo, como bem disseram meus colegas antes de mim. Então, eu acredito que a arquitetura é para todos e todas, e é essa, a motivação desse edital. Eu queria agradecer ao CAU São Paulo por ter nos escolhido. Eu tenho certeza, a gente entrou nesse edital, a gente concorreu a uma verba que não é muito, mas com certeza ela vai ser o início. Não, tem que, ela tá, a gente sabe. Não é para ficar bravo. Tá muito bem. É uma verba que vai nos ajudar e dar esse pontapé inicial, mas eu tenho certeza que nós vamos aprimorar estas parcerias. E acho que a discussão sobre as bolsas, elas são fundamentais para a gente conseguir avançar nessa possibilidade de, entre aspas, remuneração do profissional que vai de fato colocar a mão na massa. Mas eu tenho que agradecer ao CAU BR, ao CAU São Paulo, pela iniciativa, por ter abraçado essa causa e por, de fato, estar fazendo a diferença na nossa sociedade com arquitetura para todos e todas. Muito obrigada. Convidamos o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, que nesta tarde representa o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para que realize a sua saudação. Boa tarde, professor Cleverson. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e também aqueles que nos acompanham remotamente. É um boa tarde com vocação para boa noite, ou um boa noite com vocação para boa tarde, aí você adapte como achar mais conveniente. E a nossa palavra, que pretende ser muito breve, é uma palavra de representação, mas aqui já foi falado, não é, sobre alegria, não é, por vários os que me antecederam. Agora eu queria que vocês imaginassem a alegria de um pró-reitor de extensão, não é, que tenha a alegria também de estar a representar o reitor no evento, mas um evento que faz o lançamento formal, não é, oficial, de uma iniciativa extensionista dessa magnitude, dessa envergadura, e na qual nós muito acreditamos. Então, em nome do reitor e em meu próprio,
Eu quero agradecer imenso, a nominata já foi feita, mas quero agradecer imenso ao senhor prefeito de Taboão da Serra, aqui presente, não é? Com quem já tivemos um breve diálogo antes do início da sessão, o José Aprígio da Silva, também o senhor secretário municipal de desenvolvimento urbano, o senhor Nilson Regueira Dias, e aos da casa. Eu vou me permitir não fazer citações nominais, porque toda citação nominal a gente corre riscos tremendos, não é? E sei que todos aqui presentes compreenderão, mas termos essa possibilidade de construção, não é, de uma ação também, como já foi dito, coletiva, que envolve a universidade, que envolve CAL São Paulo, que envolve, de alguma maneira, CAL BR, que envolve um município aqui nosso muito precioso, muito próximo aqui da cidade de São Paulo, e que envolve todo o potencial desta universidade e da sua faculdade de arquitetura e urbanismo em particular. O nosso entendimento, isso vai exatamente ao encontro da missão desta universidade. A missão desta universidade, qualquer um aqui pode acessar, não precisa acreditar em mim, acessa o site, está lá escrito, e mais do que escrito, os seus gestores acadêmicos, eu posso vos assegurar, acreditam na missão dessa universidade, que é educar o ser humano, aí tem um recorte, para o exercício pleno da cidadania. É isso que está posto. Aí você fala, Cleverson, utópico, não é? Sim, nós não vamos aqui simplificar. De fato, nós acreditamos que é uma missão, nos seus termos, com tendência a uma utopia. Mas, por paradoxal, não é, que possa parecer, nós acreditamos em algumas utopias. Então, nós acreditamos nessa possibilidade. E quando tudo isso envolve a extensão, que nós também acreditamos numa outra utopia, ou talvez numa outra utopia, que é o que está lá no artigo 207 da Constituição, sei que eu pareço um disco de vinil, que é do meu tempo, não é? Arranhado, porque onde eu vou eu costumo falar isso. O artigo 207 da Constituição Federal, essa Constituição chamada cidadã, fala que as universidades como esta obedecerão o princípio indissociável do ensino, pesquisa e extensão. Então, parece que é uma utopia, não é? Parece, mas não deveria ser, porque está lá, desde 88. Não é? Na verdade, a concepção está desde antes. E eu quero só fazer um pequeno parênteses, porque ter aqui, não é, a professora Ângela, da Federal da Bahia, e ter a professora Lisa Maria, lá da UNB, aí me fez ficar assim, um pouquinho nostálgico, porque nós tivemos aqui em mais de uma oportunidade, salvo equívoco, em 2 ou 3, a presença do professor Naumar Almeida, que foi reitor lá da Federal da Bahia, e que nos trouxe aqui palavras nesta universidade que a mim me impactam até hoje. E com relação à Universidade de Brasília, a minha formação se deu lá, né? Graduação, mestrado, doutorado, e então eu tenho uma dívida com essa universidade. E tenho uma dívida com a sociedade, que sustenta as universidades públicas. E o pior, eu não sei se é o pior, é uma dívida difusa. Então, também por isso é uma dívida impagável, não é? Mas eu não podia perder a oportunidade de deixar o registro aqui, já que temos a professora Lisa Maria da Universidade de Brasília, uma universidade por qual eu tenho grande respeito, não é? Afinidade e dívida, não é? Então, queria deixar assim publicamente também esse nosso posicionamento, ainda que ele seja rigorosamente pessoal e tenha muito pouco a ver, ou quase nada a ver, com o evento em si, não é? Então, tentando caminhar para o encerramento dessa saudação, que também é uma palavra de reconhecimento e gratidão, esta universidade, eu tenho certeza que os aqui presentes e que nos conhecem, que passa que nos conhece talvez um pouco, não é? Esta universidade, ela tem compromisso com o bairro, ela tem compromisso com a cidade, ela tem compromisso com o Estado e ela tem compromisso com este país. E na perspectiva de que extensão, não existe extensão abstrata. Então, não é possível. Isso não é uma possibilidade. E a extensão requer, por definição e também por operação, que haja professores envolvidos,
que haja estudantes envolvidos, na medida do possível que haja corpo técnico administrativo envolvido e que haja comunidade envolvida. Porque se não houver isso, é outra coisa, não é extensão universitária. Então, quando a gente vê claramente, eu não sou da área de arquitetura, urbanismo, design, mas quando nós podemos nos engajar, não é, professora Angélica? Agradeço aí o seu agradecimento, a sua referência, desde o início deste edital, porque nós entendíamos que, primeiro, que era a nossa obrigação institucional, e nós também entendíamos que era a nossa obrigação ética, até para irmos ao encontro da missão institucional. E se não for assim, nós não vamos ter relevância. Então, nós entendemos que o compromisso que esta universidade, como universidade, 70 anos, completamos 11 de março do ano passado. Cursos superiores, vocês sabem, também creio que sabem, já tem curso nosso aí completando 127. Então, já tem uma jornada, não é? Mas esta universidade renova, e eu aqui em nome do magnífico reitor, não é? Renovo publicamente o nosso compromisso com tudo aquilo que vier ao encontro de anseios da sociedade constituída. Nós não somos apartados da sociedade, porque às vezes a gente ouve isso, né? Não tem a academia, parece que a academia está num monte, num lugar assim mais inalcançável, talvez assim lá para as bandas de Shangri-La, alguma coisa assim, e parece que nós não integramos, que as universidades não participam da sociedade, não são um ente, um braço da sociedade. E o nosso entendimento, até porque nos parece um tanto elementar que seja assim, não é que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e as universidades que têm nos acompanhado, ou as quais temos acompanhado nessas iniciativas, entendem claramente a universidade, participa da sociedade e tem que participar dessa sociedade na perspectiva de transformá-la. E eu termino, também já citei isso em outras oportunidades, talvez alguns já tenham ouvido e eu peço desculpas, mas é porque eu creio nisso. Eu vou fazer a citação do professor Luiz Síveres, que num livro intitulado Universidade, Torre ou Sino, ele diz que a relevância da torre se dá pela ressonância do sino. Ele escreveu isso há uns 20 e poucos anos, talvez 30. Eu tive contato com esse livro um pouco mais recentemente, mas isso está, não quero fazer trocadilho, mas está aqui ressoando na minha cabeça desde que eu li isso. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a relevância da torre se dá pela ressonância, pelo ressoar do sino. Acreditamos, senhor prefeito, no êxito deste projeto, acreditamos que outros podem ser construídos de forma coletiva e cooperativa e desejamos que o senhor, em nome do município, não é? E o senhor secretário, e evidentemente também o CAL, continuem a encontrar nesta universidade, não é, um locus favorável, propício para ações desta natureza. Queremos continuar a respeitar o tripé, queremos continuar a ser extensionistas, inclusive na pós-graduação. E aí, se você acha que é mais complexo, e de fato é, aí eu sugiro um capítulo de um livro, que a professora Regina é a autora principal, que está publicado num livro, depois você pode localizar, mas o título do capítulo é Extensão na pós-graduação, muito mais do que uma rima. E é mesmo. Nós acreditamos nessa possibilidade, agradeço a você pela sua atenção, peço desculpas se me estendi aqui no muito falar, mas é porque, de fato, a alegria de aqui estarmos, e foi citado, não é, pela professora Lisa Maria, salvo equívoco, foi ela que citou, não é, Paulo Freire falando dos gestos amorosos. Se você também for lá no nosso portal, basta entrar lá, nos princípios e valores desta universidade. O último deles, na sequência, fala que em todas as circunstâncias, agir com amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o nosso comprometimento está posto também com os gestos amorosos. Às vezes a gente não consegue, tem que pedir desculpas, tem que pedir perdão, mas a gente está muito comprometido também na perspectiva dos gestos amorosos. Muito obrigado pela sua atenção.
E agora, convidamos para realizar a sua saudação o prefeito de Taboão da Serra, senhor José Aprígio da Silva. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, obrigado. Quero aqui cumprimentar a professora Nádia, cumprimentar aqui o professor Kleber e dizer para vocês que estou muito feliz, exatamente porque esse convênio, ele vem, acredito que, melhorar muito a arquitetura da nossa cidade. Porque se vocês, arquitetos, forem em Taboão da Serra, que muitos talvez ainda não conhecem, vocês com certeza vão apontar muitos defeitos nas construções de Taboão da Serra. E esse convênio vem para ajudar, né, consertar aqueles defeitos, né? Aquelas construções que foram feitas sem os proprietários pensar muito, talvez com pouca condição. Ele queria era morar. Muitos proprietários, eles não sabem que às vezes o banheiro precisa ter ventilação, que a casa precisa ter o corredor, que você precisa ter uma escada correta, que você precisa ter uma construção, pelo menos, que atenda à necessidade de um ser humano, né? Já que ali é um dos bens mais, depois da família, mais precioso da vida dele, é a casa própria dele, né? Então eu acredito que com vocês, né, dando esse toque arquitetônico na casa de cada um, o que precisa, orientando ele como fazer, né, para melhorar a condição de vida dele ali, eu acredito que Taboão da Serra, Kleber, vai ganhar muito com isso, né? Vai ganhar muito, a cidade com certeza vai ganhar uma beleza bem melhor e vai ficar uma cidade mais valorizada. E depois que vocês saírem de lá, vocês também vão sentir o orgulho de dizer: aquela obra está... E talvez alguém até com foto, olha como estava e olha como ficou. E isso para nós é muito gratificante. Acredito que a cidade de Taboão da Serra, que está completando agora no dia 19, está completando 64 anos, né, vai receber o maior presente da vida dela, essa reforma arquitetônica que vai começar daqui para frente, se Deus quiser. Taboão da Serra, eu estava falando com uma pessoa chegando aí, e ele me disse: você é lá de Taboão? Eu falei: não, sou daqui de Taboão. Porque a impressão que dá, para quem mora longe, para quem mora em São Paulo, é que Taboão da Serra é muito longe. Taboão da Serra está a 14, 13 quilômetros daqui. 13 quilômetros. Só 3 avenidas, não é? Só 3 avenidas daqui para chegar em Taboão da Serra. Você pega aqui a Consolação, segue direto, continua na Rebouças, praticamente a Rebouças, vai direto, continua na Francisco Morato, chegou em Taboão. Não é? Então, é uma cidade muito próxima aqui de Taboão da Serra. Por isso que eu tenho muito a agradecer a vocês por esse convênio e agradecer aos os arquitetos que aceitarem participar desse convênio. E no final do meu mandato eu vou parabenizar todos os arquitetos que participaram, que eu tenho certeza que o trabalho vai ser invejável. Obrigado. Encerradas as falas institucionais, queremos agradecer a presença das autoridades e convidá-los para que se acomodem nas primeiras fileiras. Neste momento, para realizar a apresentação do curso de extensão Residência em Arquitetura e Urbanismo, Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, convidamos o professor Celso Aparecido Sampaio, um dos organizadores do curso. Professor Celso, a palavra é sua. Obrigado. Bom,
Antes de começar a apresentação do curso, eu queria agradecer muito a presença de todos que estão nos acompanhando neste momento, especialmente a professora Lisa, a professora Ângela, que são nossas inspirações para a realização desse trabalho. Agradeço também as conselheiras do CAU São Paulo, que acompanham aqui de perto com a gente, ao professor João Itaker, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ao Rafael, professor da Escola da Cidade. Até há pouco nós tínhamos o coordenador também, o Li, que estava aqui presente, a professora Sandra, que também é professora da Escola da Cidade. Então, agradeço muito aos presentes e vou pedir para, inicialmente, passarmos um vídeo que a professora Nádia trouxe sobre a experiência do CAU-BR em residência e, na sequência, eu passo a falar um pouco sobre o nosso curso de residência. Conheça os projetos vencedores do edital de ATIS 2022 do CAU Brasil. Reabilitação urbana e ambiental do bairro Gogó da Ema, em Itabuna, Bahia. Há mais de 50 anos, o bairro Gogó da Ema, em Itabuna, Bahia, sofre com as enchentes. O projeto de reabilitação urbana e ambiental contemplado pelo edital de ATIS 2022 procura enfrentar este problema histórico. A comunidade ela está de braços abertos, esperando esse projeto. Que seja bem-vindo e vamos abraçar esse projeto. Mutirão para mitigação de risco em Franco da Rocha. Os deslizamentos de terra já destruíram muitas moradias no bairro de São Carlos, em Franco da Rocha. O território íngreme, o saneamento precário e o descarte indevido de resíduos de construção potencializam os riscos em períodos de chuva intensa. O projeto prevê a construção de um muro de contenção e um dissipador pluvial na área mais afetada. Casa Eco Pantaneira, em Ladário, Mato Grosso do Sul. No Pantanal Mato Grossense do Sul, as queimadas afetam a vida da população e não é diferente na área de proteção ambiental Bahia Negra. O projeto de ATIS, que vai contar com apoio do CAU Brasil, pretende construir habitações adequadas para a população ribeirinha, dentro das regras do plano de manejo da Unidade de Conservação de Uso Sustentável. O nosso público-alvo são famílias de pescadores e artesãos tradicionais, que apesar de terem autorização de permanecerem na terra, não conseguem alavancar por esforço próprio um desenvolvimento socioeconômico estável. Morar Bem, em Rio Branco do Sul, Paraná. Em Rio Branco do Sul, no Paraná, o projeto Morar Bem vai capacitar mulheres para executar reparos nas próprias residências e nas casas da comunidade. De modo indireto, toda a comunidade será impactada pela proposta, tendo em vista a multiplicação do conhecimento por meio de tecnologias sociais. Reurb-S nas ocupações Em Busca de um Sonho e Em Busca por Moradia, em São Carlos. Nas ocupações Em Busca de um Sonho e Em Busca por Moradia, em São Carlos, os moradores enfrentam diversos problemas de acesso à cidadania. Em risco de vulnerabilidade socioambiental, sofrem com as condições precárias e a insegurança jurídica sobre a posse das moradias. O projeto de Reurb, que contará com recursos do edital de ATIS, vai promover ações de recuperação de áreas degradadas e aplicação de políticas públicas ambientais. Essa proposta visa orientar e integrar a Reurb, promovendo a recuperação ambiental de áreas vulneráveis e direitos sociais da população de baixa renda, propondo soluções e melhorias urbanas para a prevenção e mitigação de riscos socioambientais e recuperação de áreas degradadas. Entre o parque e a favela. O bairro da Coreia, de Mesquita, no Rio de Janeiro, foi muito afetado pelas fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos em abril de 2022. O projeto Entre o Parque e a Favela tem como objetivo conscientizar e envolver a população por meio de dinâmicas baseadas nas técnicas do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Plano Comunitário de Gestão de Riscos na Comunidade Caiçara de Ponta Negra.
Em abril de 2022, um deslizamento atingiu casas e vitimou 7 pessoas na comunidade caiçara de Ponta Negra, em Paraty. O solo tremeu, estremeceu tudo. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O desastre abalou profundamente o cotidiano da comunidade, que já enfrentava uma série de problemas estruturais. O projeto, que conta com recursos do edital de ATIS do CAL Brasil, vai criar um plano de gestão de riscos para a região. A ideia é mapear o território para identificar riscos de deslizamentos de terra e realocar os moradores das áreas vulneráveis. Autourbe Reurbe Anchieta. Na comunidade Anchieta, Grajaú, a ATIS vai permitir a transferência das famílias que vivem em regiões de risco de deslizamentos e alagamentos para lotes marcados e seguros. O projeto também prevê regularização fundiária e urbanística. Esse é um projeto muito importante para nós, é uma oportunidade, de poder atuar diretamente aqui, contribuir diretamente para a melhoria das condições de habitabilidade e urbanidade aqui da comunidade Anchieta Grajaú. É a possibilidade de contratação, de colocar em contato outros arquitetos e urbanistas, e estudantes de arquitetura com esse campo de atuação. Conheça outras soluções que estão melhorando a vida da população brasileira a partir da assistência técnica para habitação de interesse social no hot site www.calbr.gov.br/moradia digna. Bem, eu gostaria então de dar continuidade, fazendo os meus agradecimentos e a minha saudação. Então, eu gostaria primeiro de saudar ao professor Cleverson, que representa aqui o magnífico reitor, a professora Angélica, pela confiança e indicação na coordenação desta importante iniciativa para ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. A residência em arquitetura é uma iniciativa urgente para enfrentarmos os problemas urbanos e ambientais da maioria da população brasileira. E sinto-me extremamente feliz e orgulhoso por desempenhar esse papel junto com outros colegas e com o apoio da instituição. Eu saí dessa instituição há 30 anos atrás e desde que saí dessa instituição trabalho como assessor técnico do movimento de moradia, trabalhando com urbanização de favelas, e sempre tive a minha dedicação profissional voltada para este campo da arquitetura e acredito ser um campo extremamente valioso e que nós devemos preparar novos jovens estudantes para poder enfrentar esse problema da cidade real. Dito isso, eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Taboão da Serra, na pessoa do senhor prefeito, José Aprísio da Silva, e do arquiteto e urbanista Nilson Regueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente da cidade, pelo convite recebido no primeiro semestre de 2022 para pensarmos juntos uma experiência de residência a partir do Programa Municipal de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Na ocasião, a Raíssa, o Tamino, nos procuraram, convidando para conhecer um pouco a proposta que Taboão da Serra tinha, não só do Programa de Assistência Social, mas de uma iniciativa em que Taboão já tinha interesse em montar uma residência, já vinha discutindo isso com outras instituições, já vinha discutindo isso com o CAL, e eu fiquei muito feliz de Taboão nos escolher para justamente levar à frente essa proposta de residência. Então, eu sou muito grato à Prefeitura de Taboão da Serra pelo convite que nos fez para ingressar aí, junto com eles, nesse desafio. A Prefeitura hoje conta com a importante participação de muitos técnicos envolvidos há anos nas lutas pelos direitos sociais e pela garantia de um ambiente e uma moradia com dignidade para as pessoas menos favorecidas. Na cidade de Taboão da Serra e em muitas outras municipalidades da região metropolitana de São Paulo, onde esses técnicos já puderam trabalhar e contribuir.
A iniciativa da Prefeitura permitiu que pudéssemos pensar junto com a direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo uma estratégia para viabilizar este acordo de cooperação que assinamos em setembro de 2022. A professora Angélica e o professor Lucas Fer, a diretora e o coordenador da nossa escola, respectivamente, acolheram a ideia que vinha ao encontro do interesse da escola em seu projeto de implantação da extensão como uma dimensão importante para o currículo da arquitetura e do urbanismo. Atualmente, a escola conta com inúmeros e valorosos projetos de extensão, coordenados pela professora coordenadora de extensão, a professora Ana Calvo, e pela professora Débora Sanches, a tutora de extensão que acompanha esse trabalho importante na escola. Nós temos também experiências, por exemplo, como no Jardim Piratininga, coordenada pelo professor Mauro Claro, em Paraisópolis, coordenada pela professora Maria Isabel Vilac Lisete Rubano, o Laboratório de Políticas Públicas, coordenado pelo professor Walter Caldana, e além de outras iniciativas, como Ilhabela, Suzano, como o professor Caldana lembrou, o nosso EMAL, o Mosaico, onde inúmeras iniciativas são desenvolvidas numa parceria entre professores e estudantes, e atualmente é coordenado pelo professor Rodrigo Loeb. Certamente deixei de mencionar iniciativas e experiências em andamento já realizadas nos últimos anos na nossa escola, mas paro por aqui, pecando pela omissão, e sem temer ter deixado de falar de algum colega ou alguma iniciativa que julgo importante. A Universidade Mackenzie, ela estimula e apoia ações de ensino, pesquisa e extensão com a participação de docentes e estudantes voltadas à superação das desigualdades sociais e um desenvolvimento ambientalmente sustentável, visando sempre que possível a replicabilidade com responsabilidade social e ambiental. Aqui na FAO, historicamente, é uma faculdade atenta à realidade das cidades brasileiras, vem formando profissionais dedicados que contribuem nas mais variadas áreas de atuação da arquiteta e do arquiteto urbanista para a melhoria da qualidade de vida dessas cidades e do meio ambiente. Como disse, me formei aqui há 30 anos atrás e tive a oportunidade, durante o tempo que aqui estudei, aprender com professores que contribuíram com essa minha formação, despertando interesse nessa área. Agradeço ao CalBR e ao Cal São Paulo, que vem investindo esforços e recursos humanos e financeiros em viabilizar iniciativas de assistência técnica, através de parcerias de fomento no Brasil e em São Paulo, como a que assinamos em dezembro de 22, com vistas à implantação de um curso de extensão de residência em arquitetura e urbanismo em Atis, com a Prefeitura de Taboão. Agradeço, então, à professora Nádia Somec, a presidente do Cal São Paulo, professora Catarina Otondo, a coordenadora de Atis, a arquiteta Fernanda Querido, a coordenadora da Comissão de Ensino, Ana Cerávulo, aqui representada pela senhora Velta Oliveira, também coordenadora, a gestora do nosso termo de fomento, a senhora Paula Corrente, e em nome dos quais cumprimento e agradeço todas as demais conselheiras e conselheiros, funcionários que estão nos dando suporte para a viabilização do nosso curso de extensão e residência. E um extremo carinho com as nossas conselheiras, que muitas delas gostariam de estar com a gente neste curso, mas justamente por assumirem a responsabilidade de estar à frente do Cal São Paulo, não podem fazê-la por conflito de interesse. Então, sentimos muito a participação de vocês e esperamos que em outro momento a gente possa contar com essa participação. Eu sempre acreditei muito, e é muito importante agradecer, eu sempre acreditei muito na importância de agradecer os nossos parceiros que nos ajudam de forma estruturada ou no cotidiano a viabilização das nossas iniciativas e nossos sonhos. Então, eu não poderia deixar de agradecer novamente ao professor Cleverson, como pró-reitor de extensão, ao professor Lidinberg, à professora Regina, que coordenadora e grande entusiasta do nosso projeto, o professor Marcos Nepomuceno, que não poupou esforços em nos atender e contribuir com os encaminhamentos necessários para efetivarmos a parceria com o CAL, a assessoria jurídica, na pessoa do professor Roberto Tambellini e do Dr. Samuel Marrenco, e toda a sua equipe.
as professoras Betânia, que está aqui com a gente hoje, a Érica, e aqui em nossa unidade a Eleni, a Lilian, a Gilvanete, a Fabiana, a Eva, enfim, foram muitas mãos que se juntaram para iniciarmos hoje o nosso curso de extensão em residência de arquitetura e urbanismo. Essa jornada está apenas começando e esperamos colaborar cada vez mais para ampliarmos nossa atuação como arquitetas e arquitetos urbanistas em busca do atendimento às demandas mais urgentes da nossa sociedade. Uma experiência que já vem sendo realizada por outras instituições públicas, como a experiência recente na FAUSP, na UFBA, a professora Ângela Gordilho representando a UFBA, a UNB, a professora Lisa Andrade representando este trabalho, e mais recentemente a Universidade Federal do Sul da Bahia, que nós vimos aqui no vídeo projetado, coordenado pelo professor Joel Felipe. E gostaria também, não poderia deixar de agradecer ao meu parceiro, professor Paulo Emílio. Obrigado pela parceria e pela divisão na coordenação do curso e de todas as nossas tarefas. Foram muitas horas de discussão, e-mails de madrugada e elaboração do curso, desde a montagem do plano de trabalho até a assinatura do termo de fomento e agora, nos últimos dias, a seleção dos residentes. Se inscreveram no processo seletivo para residentes 66 profissionais. Entre eles, estudantes, 7 funcionários, 6 estudantes, 7 funcionários indicados pela Prefeitura num processo de aperfeiçoamento contínuo que nós estamos recebendo como alunos ouvintes do nosso curso. Os 6 estudantes, então, de graduação, que estão no 7º, 8º e 9º semestre do nosso curso, e 57 arquitetas e arquitetos e urbanistas, os quais agradeço aqui o interesse e a participação nesse processo. Infelizmente, as restrições colocadas para o andamento dos trabalhos, com o apoio dos técnicos da Prefeitura e com os recursos que temos disponíveis, afinal, hoje ficamos sabendo, felizmente, de uma possibilidade futura de termos bolsa, né? Hoje nós não temos bolsa, nós conseguimos atender aos nossos residentes, arquitetos e urbanistas, com uma contribuição que visa reparar os custos com o transporte e alimentação, mas é importante pensarmos em bolsas para que a gente possa ampliar esse atendimento. Nós sabemos que o CAL não faz política pública, mas o CAL certamente tem nos dado um importante apoio nesse sentido. Foi uma tarefa muito difícil essa seleção. Foram muitos profissionais talentosos que não foram selecionados. E esperamos em breve abrir novas chamadas. A Residência de Arquitetura e Urbanismo é uma iniciativa importante de capacitação e aperfeiçoamento contínuo em nossa categoria profissional. Selecionamos, então, 15 arquitetos e arquitetas urbanistas, vários deles estão aqui presentes, eu fico muito feliz. Ao final dessa apresentação eu volto a falar sobre os residentes que vão fazer o nosso curso. Então agradeço a todas e todos presentes e passo agora a apresentar rapidamente a estrutura do nosso curso e o seu corpo docente. Por favor. Nós temos então vários professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie que estão no corpo de docentes e dão o apoio para o nosso curso. O professor Afonso, a professora Angélica, o professor Antônio Fabiano, eu, a professora Lisete, o professor Lucas, a professora Maria Augusta, o professor Paulo Emílio e o professor Rodrigo Loeb são professores da nossa escola e que estão à frente do curso. Nós também temos um corpo docente de convidados. Esses convidados são professores especialistas, acadêmicos, que produziram sobre assistência técnica de habitação e interesse social, produziram conhecimento sobre as cidades de Taboão da Serra, já prestaram serviço em Taboão da Serra, então procuramos selecionar profissionais que poderiam contribuir neste curso, de tal maneira, conhecendo a assistência técnica de interesse social e a cidade de Taboão da Serra. Então nós temos o professor Caio Santo Amor, da FAUSP, a professora Cláudia Bastos, que é da Prefeitura de Diadema, a professora Elizabeth Oton, que é da Assessoria Técnica FIO,
o João Carlos Taqueda, que é mestre pela FAUSP, a Juliana Gomes, mestre pela UFABC, a professora Karina Leitão, que eu agradeço demais e que está aqui presente com a gente. Fico muito feliz dela ter aceitado também o nosso convite. A professora Luciana de Oliveira Royer, que também é professora da FAUSP, o professor Luiz Felipe Xavier, que é professor da Universidade de São Caetano do Sul, também um experiente especialista na área, a professora Neide de Souza Ferreira, do Grupo Técnico GTA, que também tem um projeto com o CAL e com a Brigada dos Arquitetos, o professor Nilson Regueira, que é o secretário de Habitação e vai colaborar com a gente, a professora Thaís Janra, do MDR, Ministério das Cidades, que também está aqui com a gente. É um prazer recebê-la e ter junto do nosso grupo de profissionais. O professor Wagner Germano, que é da Usina Assessoria Técnica e tem uma grande experiência na área de assistência técnica de habitação de interesse social. Bom, eu acho que eu não fui feliz nas cores, mas espero que vocês estejam vendo melhor que eu. Bom, então a gente tem 4 módulos, né? Esses módulos são organizados em 3 aulas cada módulo. E nós temos o primeiro módulo, que se inicia amanhã, às 19 horas. Ele vai tratar sobre gestão pública, e ele é um módulo de 45 horas. Nós devemos ter 16 horas de curso e 29 horas de produção de um trabalho que os alunos vão realizar ao longo desses 3 dias, que são relatórios que vão compor o seu trabalho final. E aqui na coluna à direita, nós temos os professores que estão envolvidos, aula a aula, professores da escola e professores convidados. Cada um desses módulos tem um professor da escola responsável pelo módulo, coordenador pelo módulo, e que recebe os professores convidados. Então, esse primeiro módulo coube a minha responsabilidade de organização, e tenho os demais professores convidados, inclusive a nossa diretora, que colabora com a gente aí na aula do dia 28. Muito bem, podemos passar para a próxima. O segundo módulo é um módulo que vai trabalhar sobre legislação municipal e política pública. Esse módulo está sob a responsabilidade do professor Paulo Emílio, e que também recebe vários convidados. Vocês devem ter visto no primeiro módulo, nós temos no primeiro módulo de 3 aulas uma visita dos estudantes à cidade de Taboão da Serra, no dia 4 de março, e aqui nós temos, a partir do segundo módulo, nós temos 2 visitas na cidade de Taboão da Serra. Então, as aulas ocorrerão todas as terças-feiras, das 19 às 22h30, e as visitas serão realizadas aos sábados, das 8 às 13 horas, saindo aqui da Universidade Mackenzie. O próximo, por favor. O terceiro módulo vai tratar sobre a TIS. Ele é um módulo coordenado pelo professor Antônio Fabiano e que recebe também, a cada aula, recebe professores convidados que vão tratar sobre os tópicos específicos, e neste módulo também nós temos 2 visitas. Os módulos, a partir do segundo, terceiro e quarto módulo, são módulos de 20 horas, 20 horas aulas, e mais um trabalho desenvolvido ao final de cada módulo de 25 horas aulas, correspondendo a 25 horas aulas. Por favor. O quarto módulo é um módulo prático, onde nós vamos receber uma proposta de trabalho já definida pela Prefeitura de Taboão da Serra, um módulo preparatório para entrarmos na realidade da cidade, na residência efetivamente. Então, ele é um módulo onde nós vamos receber uma proposta de trabalho e vamos desenvolver, ao longo desses dias de trabalho e das visitas, uma proposta de tal maneira que a gente prepare os residentes para ingressar na residência. Por favor, o próximo. E, por último, um módulo de residência que começa no dia 25 de maio e vai até o dia 29 de setembro. Não teremos férias. Será um módulo... Vocês não terão férias.
Nós teremos, então, esse módulo é um módulo de residência de 272 horas de dedicação, são 4 horas diárias, 4 dias por semana, e nós vamos realizar também, a cada 15 dias, aqui na escola, um encontro de mentoria para poder orientar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no município, acompanhar esses trabalhos, e essa mentoria será realizada pelos professores. Então, vocês devem ter notado que nós temos uma relação de professores que estão lá no primeiro slide e que não estão nas aulas. Esses professores virão colaborar com a gente, justamente de acordo com os problemas trazidos por cada um de vocês. Então, esses professores serão solicitados a colaborar com a gente para poder tentar entender e encaminhar os problemas que vocês estão enfrentando na cidade. O nosso curso é um curso de 532 horas, a hora que a gente soma as 2 dedicações, né? Então, nós estamos junto com a professora Regina, que está aqui com a gente, justamente trabalhando para que esse curso seja uma especialização, né? E que vocês possam ter um certificado neste sentido, que é muito importante. A gente conversou com a professora Ana Cerávolo, coordenadora de ensino do CAU São Paulo, a semana passada, junto com a Fernanda, junto com a Paula, conversamos bastante sobre isso, e vocês, os estudantes, vão recolher uma RRT, um registro de responsabilidade técnica, o que vai permitir, ao final do curso, ter um acervo técnico relativo a este trabalho, portanto, um importante instrumento aí de nós, arquitetos, que é acervar os nossos trabalhos, e esse trabalho será muito importante na área de ensino e pesquisa. Próximo, por favor. Então, essa é uma imagem do mapa da cidade de Taboão da Serra, é apenas para localizar, como disse o prefeito, a cidade está a 14 quilômetros daqui, muito próximo, né, de São Paulo, muito fácil de chegar daqui. Próximo, por favor. Então, nós vamos trabalhar no núcleo Trianon. Nós temos também o núcleo Irati, né? Que é um núcleo cuja urbanização está mais desenvolvida. Irati é uma referência para a gente, mas o nosso trabalho vai se voltar, então, para o núcleo Trianon, que é uma ocupação que já sofreu várias intervenções, inclusive do HBB, do Habitat Brasil BID, no início dos anos 2000, e também do PAC Urbanização de Favelas. Então, é uma área que vem recebendo investimento público há bastante tempo, então é uma área que já passou por várias transformações, e a gente ainda tem coisas para serem realizadas no âmbito da melhoria habitacional e da requalificação dos espaços públicos. Por favor. Este é um outro mapa. A área, então, ainda segue regular. A prefeitura tem um projeto. Esse núcleo ele está no projeto de regularização fundiária do município. Então, o nosso trabalho visa justamente colaborar com o trabalho de regularização fundiária que vem sendo desenvolvido pela prefeitura. Próximo, por favor. Essa é uma imagem da região. Então, espera-se, com essa parceria, realizar levantamentos das edificações existentes no assentamento precário, caracterizar habitações, propor melhorias a serem viabilizadas pelo programa Morar Melhor. Nós aqui recebemos uma cartilha, um folheto, né? Todos devem ter recebido esse folheto que a prefeitura distribuiu, que é justamente desse programa da prefeitura que a residência em arquitetura e urbanismo vai procurar colaborar com a prefeitura. Próximo, por favor. Bom, esses são os nossos residentes e os demais alunos que participarão do nosso curso de extensão. Nós tivemos, como eu disse, 52 inscritos, 52 arquitetos, arquitetas e urbanistas. Não foi fácil fazer essa seleção. Nós tivemos uma seleção feita a partir de uma carta de interesse, a partir do currículo dos estudantes. Fizemos uma dinâmica de entrevista no final da semana passada, ouvindo cada um
dos candidatos, e eu confesso, eu e o Paulo, que não foi fácil selecionar, porque nós tínhamos pessoas muito interessadas, tínhamos pessoas que, certamente, se nós tivéssemos mais recurso, valia muito a pena ampliar esse número, e não só os 15, mas 15 é um número que a gente consegue atender dentro das limitações, como eu disse anteriormente. Né? Então, é o Augusto que está aqui com a gente, a Bárbara também que está aqui com a gente, a Beatriz, a Caroline, o Claudino que também está com a gente, o Felipe que também está com a gente, a Jennifer, a Júlia, a Larissa, a Laura que está aqui com a gente, a Letícia de Jesus, que eu não sei se está com a gente aqui hoje, o Lucas Nuevo que está aqui com a gente, o Otávio Campos que está aqui com a gente, a Raíssa que está aqui com a gente. Esses jovens, eles são recém-formados, alguns da Universidade Mackenzie, outros da FMU, uma estudante da FAO e uma estudante da Unip. Então, nós temos aqui várias escolas representadas entre esses 15 estudantes, e também temos estudantes ultimanistas, 15 arquitetos e arquitetas, e temos estudantes que são residentes, né? E temos estudantes da FAO que vão participar do curso, porque eles são estudantes da graduação e vão participar dos módulos de curso, porque nós não montamos uma proposta de estágio, então eles poderão acompanhar as visitas e vão participar então com a gente durante todo esse processo. Os estudantes é o Danton, a Débora, a Júlia, a Juliana, a Marina e a Thaís. E a Prefeitura também nos solicitou, porque tem uma preocupação bastante grande no aperfeiçoamento e na preparação dos seus técnicos, nos solicitou que nós pudéssemos incorporar também ao curso alguns ouvintes, são funcionários e indicados pela Prefeitura, num programa de requalificação e aperfeiçoamento profissional desses profissionais da cidade. Então, a Carmen, o Eduardo, a Janice, a Renata, as duas Renatas, né, o Sérgio e a Thelma, estão ligados à Prefeitura de Taboão da Serra e participarão deste curso como ouvintes durante o processo do curso. Eu queria agradecer, antes de finalizar, agradecer também e apresentar a nossa coordenadora de campo, que é a Jaqueline. Ela vai nos ajudar, vai fazer a intermediação com a Prefeitura de Taboão da Serra. Ela estará no campo, junto com os nossos residentes, ela dará um apoio para a coordenação. Então, Jaqueline, muito obrigado por ter aceito esse desafio, né? Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para todas e todos nós. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Eu queria agradecer muito. Nós temos vários residentes presentes, então eu queria pedir para os residentes, por favor, levantarem, para a gente conhecer os residentes que estão aqui com a gente hoje. Como eu disse, não foi uma escolha fácil. Eu queria agradecer a vocês e, em nome de vocês, eu agradeço os 52 inscritos que deram para a gente esta oportunidade de iniciar esse trabalho. E eu queria também dizer que vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu apresento, nós temos hoje uma atividade festiva, mas, ao mesmo tempo, eu coloco na mão de vocês uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos assumindo uma responsabilidade com o prefeito, com o secretário de Taboão da Serra, com o CAL, que está fomentando essa parceria, com o pró-reitor de extensão, que aqui disse com todas as palavras a importância desse trabalho para a universidade. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz em recebê-los, mas, ao mesmo tempo, dizer que nós temos juntos uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado. E eu passo agora... eu queria dizer
que nós ainda temos 4 vagas para a graduação. Então, se nós tivermos alunos aqui presentes, durante o dia de hoje eu já recebi 2 alunos dizendo que têm interesse em participar, e a Prefeitura de Taboão da Serra tinha disponibilidade de 10 vagas. Também já me informaram hoje que tem mais 3 pessoas indicadas pela Prefeitura que devem compor. Então, nós devemos fechar o nosso grupo de 35 participantes, 15 residentes, 10 estudantes de graduação e 10 funcionários indicados pela Prefeitura. Então, eu passo agora a palavra à professora Angélica para poder fazer o encerramento. Acho que eu falei demais. Não, eu queria agradecer ao Celso por essa bela apresentação, agradecer a todos aqui que estão presentes. Nós fizemos um pequeno coquetel ali naquela sala, na sala de vidro. Estão todos convidados e convidadas. Muito obrigada, parabéns, obrigada ao CAU São Paulo mais uma vez e à Prefeitura de Taboão da Serra e a todos que participam desse grande evento. Obrigada.